Fala galerinha do canal Informações Cripto, beleza? Tamo junto aqui mais uma vez. Não se esqueça de já chegar naquele like, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações para compartilhar também esse conteúdo interessante que a gente vai passar aqui. Recentemente a gente fez uma parceria com a BingX e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Copy Trade. Muita gente está gerando muita dúvida sobre o Copy Trade, o que é o Copy Trade e como fazer o Copy Trade. Então, primeiro tem um link na descrição para você fazer conta aqui na BingX utilizando o nosso link da nossa parceria. Então, você pode clicar no link ali e fazer a sua conta aqui dentro da BingX para você começar a seguir outros trades, tá? E aí você vai começar simplesmente pela parte aqui de copy trade. É uma corretora comum, você consegue fazer várias operações. Além disso, você consegue olhar no par dólar, você consegue negociar índice, você consegue negociar euro, você consegue negociar ien, você consegue negociar o S500, você consegue negociar SPX, você consegue negociar DXY, muita coisa aqui dentro, tá? Mas hoje a gente vai atentar somente para a parte de copy trade. Na parte de copy trade, tá? Que é bastante interessante, é o que vem trazendo mais conteúdo aqui em relação a essa corretora, que é uma corretora que está ganhando mais espaço, além dela não possuir o KYC, você não precisa de fazer aquela verificação de conta, né? Conheça seu cliente, mandar seus documentos para cá, você consegue sim copiar aqui alguns trades e mandar os seus criptomoedas para você conseguir fazer algumas negociações aqui dentro. Dentro dessa aba aqui, tá? Depois que você já criou a sua conta, você vem aqui na parte superior em Copy Trading. Nessa região você vai começar a pesquisar aqui os seus trades. Então aqui tem várias pessoas, ó. Tem um aqui que chama Nasdaq.er. Esse cara já teve aqui 95% nos últimos 30 dias, tem 19.882 copiadores com risco 5, tá? Eu particularmente eu achei esse cara aqui interessante e fui fazer um teste. Então você tem também a possibilidade de você conseguir operar com um token que é um token simulado. Você coloca o token ali na conta como se você tivesse como se você estivesse operando com dinheiro de verdade. Você consegue seguir também os trades dessa forma. E aqui dentro desse conteúdo aqui, a gente vai observar o quê? Por que que ele é nível 6, tá? Ele tem um pouco tempo de conta, ele tem um lucro acumulado muito grande e ele tem um ROI sobre o investimento aqui de 1.971%. Então é muita coisa nos últimos 30 dias. Ele tem aproximadamente 25.300 dólares na conta e aqui ele tem uma média de 10.667 copiadores, né? E aqui a gente vê também que ele é risco 6. Outra coisa que eu devo salientar também, que deve ser importante avaliar, é o número de copiadores cumulativos. Ele já teve 15.481, então se hoje ele tem 10 mil, significa que esse número de copiadores eles caíram. Mas mesmo assim ele ainda tem uma taxa de rendimento muito grande de 92,30%. Ou seja, em 156 operações ele ganhou 144. Dessas 144 operações foram vitoriosas, tá? A maioria delas são com porcentagens de ganho, mas essas 12, eles não falam se tinha uma estratégia, se essa estratégia ela voltou e tocou no stop gain, mas mesmo assim foi contabilizada como um stop. Mas aqui ele fez 156 transações, né? No total de ganhos ele fez 144 e perdeu 12. O lucro médio desse player aqui é 278,83, resultando em uma média de lucratividade por operação, né, ou média de lucratividade dentro das operações que ele já fez, foi de 8,81. Porém, eu chamo bastante atenção para sempre observar perdas médias, porque a perda média aqui é de menos 544 dólares. Então, se você está procurando um trade que tem uma perda média menor do que a perda, que o ganho médio, não seria interessante você copiar esse cara aqui. Mas a gente vê que o nível de acerto dele é muito alto. Já que ele tem um nível de acerto muito alto, se eu multiplicar aqui a média de ganho vezes o número de acerto, você vai ver que sempre você vai estar lucrativo ao longo do prazo. Isso traz uma certa dúvida para vários players, vários operadores e investidores, quando vai copiar um certo tipo de trade e em algum determinado momento você vê que o cara ele ficou negativo, ou seja, em algum determinado momento, né, exatamente em uma das posições aqui, ele não fala qual, porque tem como omitir também, ele ficou 19% negativo, isso aqui pode aumentar ou diminuir. E aí a pessoa vê aquele prejuízo na conta e acaba saindo e fechando antes do movimento. Então é necessário que você, quando for copiar um trade, entenda os riscos e entenda todos os dados que estão distribuídos aqui nessa tabela para que você consiga obter maiores ganhos e saber exatamente como que funciona esse tipo de copy trade aqui. No caso, ele tem um desempenho aqui nos últimos 30 dias, em alguns dias ele tem um desempenho muito saudável, muito bom. Não aparece aqui as perdas dele, eu vou mostrar como que foi os meus últimos 22 trades copiados com ele.
E aqui também ele tem uma avaliação de risco. Então, o amarelo significa um risco maior e o verde mais claro significa um risco menor. Seria um risco médio ali de 1 e aqui no amarelo seria o risco médio de 6, tá? Então, ele não é somente o risco 6 por completo. Ao longo de 30 dias aqui, ele variou entre os riscos de operações e alavancagem, tá? Aqui embaixo vai mostrar um pouco das operações que ele fez, com quais moedas ele mais fez trade, qual foi a lucratividade nessas moedas. E aqui você tem um outro dado bastante interessante, a margem com que esse cara ele tem trabalhado. Ele tem trabalhado com uma margem média de $3.000, ou seja, ele coloca lá na corretora, lá na banca dele, para ele operar com $3.000. Porém, você consegue delimitar esse valor para operar. Você consegue colocar 5, 10, 15, 20, $100 aí para ele estar operando numa alavancagem de 10x. Você não escolhe a alavancagem. Então, é interessante você entender como funcionam esses procedimentos, porque em algum momento o trade vai estar lucrativo e quando ele começar a fazer uma oscilação, em algum momento ele vai estar negativo. Então é interessante você aguardar com que realmente o fechamento de cada trade seja feito pelo operador, tá? E aqui as posições atuais a gente consegue ver, ó, eu copiei as últimas 4 posições. Para você copiar, vai ter um botão aqui escrito copiar, você pode copiar. É uma indicação, né, de você talvez fazer primeiro um trade em qualquer copiador em relação com o dinheiro fictício, que seria o VST. Esse VST você consegue aqui também dentro da plataforma, ele vai explicar, depois eu posso fazer até um vídeo aqui, passo a passo, como adquirir esse VST, mas você também consegue, fácil acesso, você mexendo aqui, você vai ver que consegue ver o histórico de trade, você vai conseguir ver bastante coisa aqui interessante. Das quatro operações aqui que ele está operando, eu decretei uma margem, né? Eu disponibilizei uma margem para ele poder conseguir operar com essa banca. Então, disponibilizei uma margem de $5. Essa margem de $5, ela está abrindo algumas operações. Inclusive, a última operação, ele utilizou 100% dessa margem. E nas outras operações aqui dá para ver que ele entrou com 1.48, 1.11 e 1.21. Em média, ele entra em 4 operações, tá? Então é interessante também saber quantas operações esse trade está entrando e qual foi o histórico de trade. No caso, eu já copiei ele 22 vezes, continuo copiando ele e ele ainda fez aqui várias operações, Dogecoin, BTC, Ethereum, BTC. Algumas operações, tá, pessoal? Essa aqui ele perdeu, eu deixei ele fechar para automático. Só que aqui atrás, o que eu fiz? Eu fui testar o stop loss para ver se realmente funcionava e coloquei um stop loss de 8%. Nesse stop loss de 8%, eu vou clicar aqui para vocês verem, ó. Nesse stop loss de 8%, eu fui estopado porque eu coloquei o stop loss e eu não respeitei a estratégia do operador, que é o trade que a gente está copiando. Então é interessante eu esperar com que o trade ele feche ou tome stop loss por si próprio. Então tome cuidado quando for trabalhar com dinheiro de verdade, colocar uma margem pequena para testando e depois consecutivamente você vai fazendo o teste passo a passo. Para copiar é bem simples, vai ter um botão de copiar aqui, ó. Clica ali no copy trade, igual eu fiz o caminho, copy trade, vai aparecer todos os trades, você tem como pesquisar também por filtro, dá para você filtrar aqui, ó, qual é o tipo de trade que você quer ver, dá para ver tudo, dá para você colocar também em trade em spot, ou seja, que use o grid spot, você não vai trabalhar alavancado. Aqui no caso eu escolhi esse aqui que estava interessante, né? Estava fazendo bastante porcentagem, então eu queria testar para ver primeiro. Você clica aqui no nome dele, você vai ver quantos seguidores ele tem, quando que ele ingressou, quais são os tipos de mercado que ele fica operando. Ele está operando aqui na BingX Futuros e na BingX Perpétuos, tá? A gente está copiando o BingX Perpétuos. E aqui todos os dados que a gente já comentou. Bom, espero que esse vídeo ficou bem claro. Alguma dúvida, se alguém tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações, seguir o nosso canal para deixar aquela força sempre a gente trazer esses conteúdos para vocês aqui, tá? Um forte abraço, tamo junto e valeu!